Faleceu na última quinta-feira, dia 21, em Chapuri, estado do Acre, aos 84 anos, a senhora Vicença Bezerra da Costa, uma das pioneiras da colonização nordestina no estado do Acre. Conhecida como Tia Vicença, chegou ao Acre aos 14 anos, em meio à campanha de guerra e ocupação da Amazônia, empreendida na década de 40 pelo governo brasileiro. Como a grande parte dos nordestinos arregimentados pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, Vicença viu as famílias viajarem amontoadas a bordo dos navios do Lloyd, sempre, de acordo com ela, acompanhados por caça-minas e aviões de guerra. De acordo com alguns historiadores, entre os quais o historiador Pedro Martinello, saudoso Pedro Martinello, professor da Universidade Federal do Acre, em seu livro A Batalha da Borracha, que foi sua tese de doutorado na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e também um estudioso mais recente, mas muito aplicado ao tema, o historiador Marcos Vinícius, cerca de 60 mil pessoas foram enviadas para os seringais amazônicos entre 1942 e 1945. Desse total de 60 mil pessoas, quase a metade morreu por causa das precárias condições de transporte, alojamento e alimentação durante a viagem, além de fatores ligados ao ambiente extremamente hostil da Amazônia. Mas tanto a tia Vicença como também o senhor Lupécio, morto no ano passado, que era também soldado da borracha, não tiveram a oportunidade de ver seus direitos igualados aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, os conhecidos pracinhas. É a hora de apressarmos a discussão e a votação da PEC 556 de 2002, que se encontra pronta para entrar na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados. Essa PEC, tendo como primeira signatária a ex-deputada federal e atual senadora pelo PCdoB do Amazonas, Vanessa Graziotin, trata de conceder aos seringueiros, ex-soldados da borracha, os mesmos direitos dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. No substitutivo da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, relatora da comissão especial destinada a proferir parecer que aprovou por unanimidade a alteração, o texto da PEC fica com a seguinte redação. O artigo 1º diz o seguinte: o caput do artigo 54 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei número 5.813, de 14 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei número 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor de 7 salários mínimos, com direito a abono anual do mesmo valor. Portanto, os nossos valorosos seringueiros, ex-soldados da borracha, receberiam, caso a PEC fosse aprovada, o valor de R$ 4.746, em substituição aos atuais 2 salários mínimos, conforme a Constituição preceitua. De acordo com o texto em vigor da nossa Carta Magna, em seu artigo 53, do ato das disposições constitucionais transitórias, ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, serão assegurados pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que corresponde hoje ao valor de R$ 4.590. Assim, senhor presidente, senhores senadores, há mais de 10 anos que se tramita na Câmara dos Deputados uma PEC no intuito de acabar
com uma injustiça social que afeta em torno de 13.400 famílias, somando os seringueiros e seus dependentes, que recebem atualmente os benefícios requeridos em razão da convocação do Exército Brasileiro para perfilar os chamados soldados da borracha. Mais da metade deles, 7.745, estão no meu estado, o estado do Acre, conforme os dados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e conforme informações de 27 de março do ano passado. São pessoas humildes, pessoas simples, já em idade bastante avançada, e que esperam há anos o verdadeiro reconhecimento do governo federal ao terem atendido o chamamento do Brasil para servirem o seu país na extração da borracha em época de guerra, em locais distantes de suas cidades e que deixaram seus familiares para trás, muitos sem jamais ter tido a oportunidade de revê-los. Sabemos, senhor presidente, da dificuldade que é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC no Congresso Nacional. A PEC 556 de 2002, que será ainda objeto de deliberação do plenário da Câmara dos Deputados, caso seja aprovada, terá que vir ao Senado e se submeter a todo o rito de tramitação, podendo levar muitos anos para aprovação, e os seus beneficiários, os seringueiros, estão morrendo. A exemplo dos dois casos que citei aqui, da dona Vicença e do seu Lupércio. Dona Vicença morreu na última quinta-feira, o seu Lupércio morreu no final do ano passado. Talvez com a sensibilidade da presidenta Dilma, possamos dialogar no sentido de termos um projeto de lei que elevasse o atual piso de 2 salários mínimos para 7 salários mínimos que constam da proposta debatida na Câmara dos Deputados. Com isso, com o reconhecimento do governo federal, poderíamos solicitar regime de urgência e ainda nesse ano, ou no mais tardar em 2014, termos aqui a sensibilidade e a disposição de reconhecer um direito tão claro e tão justo para esses cidadãos brasileiros que nos ajudaram em um período que o Brasil tanto precisou deles. Senhor presidente, senhores senadores, hoje tudo indica que vamos finalizar aqui a votação da PEC das domésticas. Vamos fazer justiça a essas trabalhadoras, a esses trabalhadores domésticos que nunca tiveram seus direitos reconhecidos da mesma forma que os demais trabalhadores. E a partir de hoje, com a aprovação aqui em plenário dessa matéria, da PEC 66, a PEC das domésticas, teremos, sim, concluído a tramitação legislativa dessa matéria e tenho certeza que a presidenta Dilma vai promulgar essa lei ainda antes do final do mês de março, como foi prometido para as mulheres do Brasil inteiro, e tenho certeza que vai ser uma grande vitória a ser comemorada pelas empregadas domésticas e também pelos parlamentares que estão contribuindo para a sua aprovação. E o assunto que trago hoje é um assunto que tem uma similaridade, porque ao mesmo tempo em que foram recrutados os pracinhas para fazerem o combate na Itália, na Segunda Guerra Mundial, foram recrutados pelo menos 60 mil nordestinos para atuarem como soldados da borracha na Amazônia. E aquele momento foi um momento crucial da guerra, porque as forças aliadas se viram impedidas de terem acesso aos seringais asiáticos. E da noite para o dia, as forças aliadas se viram impedidas de terem acesso àquele produto que era um produto essencial para as forças aliadas e para a indústria pneumática. E naquele momento, com esse esforço todo que foi empreendido pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, foram recrutados pelo menos 60 mil homens que foram mobilizados, levados para a Amazônia. Esses homens, na sua grande maioria, já morreram. E os poucos que restam não têm o seu direito ao reconhecimento. Eles tiveram uma pensão de 2 salários mínimos, ao passo que os pracinhas foram reconhecidos como segundo-tenentes. E a proposição da senadora Vanessa Graziotin, que já tem um substitutivo também da deputada Perpétua Almeida, é no sentido de igualar os direitos, que os soldados da borracha
tenham os mesmos direitos que os pracinhas que foram para a Itália, porque ambos guerrearam em defesa do Brasil e das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ambos tiveram um papel preponderante, um papel fundamental. E o Brasil tem uma dívida histórica para com esses homens valorosos que se embrenharam nas florestas amazônicas para produzir borracha. E o slogan naquela época era a borracha para a vitória. Tinha que produzir borracha para garantir o suprimento das forças aliadas, para a gente não correr o risco de uma derrota das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Só que esses homens, esses seringueiros, esses soldados da borracha não tiveram o devido reconhecimento. Foram reconhecidos como heróis da pátria. Estão inscritos no livro dos heróis da pátria, no panteão dos heróis nacionais. Mas não tiveram esse reconhecimento pecuniário, esse reconhecimento em valor que vai lhe ajudar a comprar o medicamento, que na terceira idade é o principal custo de qualquer cidadão. Então, nesse sentido, é que faço hoje aqui esse apelo, no sentido de que os deputados apressem a aprovação da PEC proposta pela deputada e hoje senadora Vanessa Graziotin, e também farei um apelo junto à equipe da presidenta Dilma, se não há possibilidade de um projeto de lei de iniciativa da própria presidência, para que, em ritmo acelerado, a gente possa aprovar essa matéria e, dessa forma, fazer justiça aos soldados da borracha que, tanto quanto os pracinhas que foram para a Itália, empreenderam uma grande batalha, a Batalha da Borracha, para garantir a vitória das forças aliadas em 1945 e, portanto, merecem o nosso reconhecimento. Era o registro que tinha a fazer, senhor presidente. Agradeço muito pela tolerância do tempo.